Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma Palavra das 15. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Eu volto rapidinho, te aguardo, não saia daí, até já. Êxodo, capítulo 2, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam. E disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Amados irmãos, o vídeo que antecede este de hoje foi a live de ontem. Nós falávamos sobre o nascimento de Moisés. E é interessante que de ontem para cá passou-se 40 anos. Hoje Moisés já está com 40 anos. Passou-se 40 anos. Agora Moisés já se encontra com 40 anos. E Moisés, depois de 40 anos, resolveu dar uma volta no meio do povo hebreu. Haja vista que o povo hebreu é o povo dele, seus irmãos. Ele era ciente. A carta aos hebreus, ela não deixou de deixar registrado que Moisés recusou em ser aclamado como filho da filha de Faraó. Moisés tinha entendimento, sabendo que ele não era egípcio. E quando ele vá visitar os seus irmãos hebreus, ele depara com uma situação constrangedora. Ele veja um egípcio batendo num hebreu, que é seu irmão. Ele reage no seu instinto, na sua forma de criação. Para ficar claro, Moisés foi um homem que foi criado em toda a ciência do Egito. Moisés era homem de guerra, vivia de frente de batalha. Moisés foi instruído pelo seu comandante muitas vezes. Se ver alguém ferindo o seu irmão, tem que reagir tragicamente. E ele vê agora alguém ferindo seu irmão hebreu. E ele agiu e matou o egípcio. E enterrou na areia. E no dia seguinte ele volta ali para visitar novamente. E agora ele encontra dois irmãos hebreus. Discutindo também. E a Bíblia diz que um mais injusto, ferindo o outro. E ele entrou no meio dos dois e apartou. E aí um se destacou. Alguém te constituiu rei ou juiz entre nós? Para vir, ou quer nos matar como fez com o egípcio? E enterrou na areia. Moisés despertou a curiosidade, entendendo que aquele assunto já estava propagado por ali. E aí veio a notícia que Faraó já estava sabendo do caso e já tinha pedido para matar Moisés.
Moisés foge para as terras de Midian e assenta do lado de um poço. Amados, o que eu quero tirar desse texto, o qual eu li e relatei aqui, o que eu quero tirar aqui uma visão rápida olhando para o texto. Nós vamos perceber aí uma crueldade da parte de Moisés, porque foi Moisés quem feriu o egípcio. Moisés foi o quem matou. Mas eu quero aqui trazer para reflexão nesta tarde para nós que Moisés era um homem bom. Moisés estava do lado da razão, do certo. Moisés era do lado da paz. Moisés não queria nenhuma contenda. Moisés não queria nenhum mal. Moisés só queria ajudar. Mas era o que ele foi formado, ele foi ensinado. Nesta época ele não tinha outro entendimento, a não ser a defesa, seria pegar, destruir, matar. Foi assim que ele aprendeu. Foi o tempo de Moisés. E assim ele fez. Eu quero apresentar duas razões que Moisés era um homem do bem e não um homem do mal. Primeiro, Moisés, quando ele volta lá e ele vê dois irmãos ou dois hebreus também brigando, ele impede, porque ele não é a favor da contenda, não é a favor da briga. Ele tenta separar os hebreus. Segundo lugar, quando ele vai para Midian, que senta do lado do poço, ali vem as filhas de Jetro, dará de beber água ao seu rebanho. Nós falaremos isso no próximo vídeo. E os pastores que ali estavam começaram a brigar com as filhas de Jetro. Moisés compra a briga, dá água para o rebanho das filhas, defende as filhas e repreende os pastores. Moisés é do lado do bem. Observo aqui que uma razão um ponto importante que nós devemos pensar, olhando para um outro lado, de um outro lado, nesta mesma linha que eu estou dizendo, mas agora no sentido o contrário. Moisés achava que a areia fosse suficiente para esconder o mal que ele fez, para esconder o pecado que ele fez, para esconder aquela situação. Ele sabia que não poderia fazer, ele sabia que ele tinha errado, ele era consciente disso. Então ele enterra o egípcio na areia e cobre com areia. Mas preste atenção, aqui a gente tira uma lição com isso. Tem coisa que a areia não cobre, tem coisas que nada pode esconder, tem coisas que precisam ser reveladas. Então nós precisamos refletir a nossa mente. Não adianta nós tentar encobrir alguma coisa, porque uma hora ela vai ser revelada em nossos corações e para com as pessoas. E vai fazer com que nós temos que se explicar ou talvez até se ausentar daquele ambiente. Então precisa ser revelado os mistérios que nós tentamos nos esconder. Isso serve para nós. Mas, voltando na mesma linha que eu iniciei, Moisés era um homem bom. Moisés era um homem a favor do bem. Moisés era um homem a favor da comunhão, a favor de um bom relacionamento. Quando Moisés estava no Egito, por volta de 40 anos ele viveu no Egito. Ele estava em lugar de neto de Faraó. Ele foi adotado pela filha de Faraó. E a lei do egípcio é que se alguém ferir algum irmão, precisa ser morto. E agora Moisés feriu um egípcio. E Faraó agora quer matar Moisés. Moisés, que estava ali como o neto adotivo. Observe uma coisa que eu aprendo aqui.
o homem de Deus, a mulher de Deus, o Egito não é o seu lugar. Você não tem valor no Egito. Você não tem valor nenhum no Egito. Então não adianta se iludir. É preciso sair do Egito. O Egito não tem valor. Faraó valorizava mais o egípcio do que o próprio Moisés. Então Moisés tinha uma visão correta, uma visão certa. Porque quando Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículo 25, Estevão estava pregando, na época que ele foi morto, o diácono Estevão estava pregando. O verso 25 relata esta passagem. Estevão pregou toda essa passagem de Moisés aqui, e Estevão disse que Moisés tentou falar com os seus irmãos hebreus, porque ele entendia que Deus iria o ajudá-lo, usá-lo para libertar os hebreus. Moisés já tinha um sentimento espiritual. Ele já sentia da parte de Deus que ele poderia ser um libertador dali. Outro ponto importante: tudo o que aconteceu com Moisés, nada foi por acaso. Moisés estava muito bem ali. Moisés estava no palácio, na corte de Faraó. Moisés tinha toda a regalia que ele quisesse, até o que ele não precisava, ele desfrutava. Moisés estava muito bem. Moisés era para estar, tudo era cômodo para ele. Era para ele estar acomodado naquele lugar. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus permite algo acontecer, até mesmo contraria os princípios, até mesmo algo que a gente não compreende, até mesmo aquilo que nós não entendemos e nós achamos que não é correto, não é certo, não é errado. Mas prevalece o propósito de Deus nas nossas vidas. Sempre prevaleceu o propósito de Deus. Haja vista que se não fosse um caso extraordinário, se não fosse uma tragédia, Moisés nunca sairia do Egito. Mas Deus queria Moisés fora do Egito. Não foi Moisés que teve que fugir. Foi Deus quem levou Moisés fora do Egito. Moisés viveu 40 anos com uma aprendizagem, com uma escola. Mas Deus queria dar uma outra escola, porque chegaria o tempo de tirar o seu povo do Egito. E o homem o qual Deus escolheu, o qual os olhos do Senhor estava sobre, desde o ventre de Joquebede, que era mãe de Moisés, todo o crescimento, 3 meses, dentro daquele cestinho no rio Nilo, os olhos do Senhor não perdeu Moisés de vista. E agora chega o tempo de Moisés entrar em outro estudo, outra experiência, outra cultura, aprender no campo. E Deus permite situações que podem ser trágicas. O importante para Deus é executar aquilo que Ele tem. Portanto, fique no seu lugar, deixe Deus trabalhar, porque Ele não esqueceu de você. O que Ele tem a ser realizado na tua vida, ninguém vai impedir, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir na sua vida o propósito que Ele traçou. Não adianta querer tirar da sua mão. Você já tomou posse, é Deus quem determinou, e a vitória será sua, aqui ou acolá. Deus não perde aquele que Ele escolheu de vista. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Moisés, homem escolhido de Deus, desde o ventre, escolhido de Deus, 40 anos trabalhando no palácio, como se ficassem ali toda a vida. Era o lugar mais belo, mais aproveitado. Mas quando Deus tem um trabalho a ser realizado na vida de uma pessoa, Deus sempre revela. Deus sempre revela. No íntimo de Moisés, ele sabia que um dia ele tiraria os hebreus daquele lugar. Ele sabia. Então ele começou a fazer com as suas próprias pensamentos, no seu próprio tempo, ele começou a agir. Mas Deus disse: ainda não é tempo. Ainda não é tempo. É só daqui 40 anos. Porque Moisés voltou depois de 40 anos ali. Não adianta trabalhar fora do tempo de Deus. Se for agir fora do tempo de Deus, vai acontecer tragédia. Moisés começou a agir fora do tempo de Deus. Ele poderia muito bem não ter essa marca na história dele. Mas ele começou a agir fora da presença do tempo de Deus. E fora do tempo de Deus acontecerá tragédia. Deixa eu te dar um conselho do céu nesta tarde para o teu coração. Não haja fora do tempo de Deus, para que você não sofra com tragédias que virará marca na sua vida para sempre. Evite marca na sua vida. Tenha na sua vida experiências, marcas de tragédias na tua vida por precipitação fora do tempo. Foi a marca que ficou no homem de Deus, Moisés, por precipitar antes do tempo. Estevão deixa claro isso em Atos 7:25. Pensava Moisés que o povo entendesse que Deus escolheu ele para libertá-los. Não é que Deus não escolheu, é o tempo de Deus que não era aquele. Cuidado, precipitar e andar pelo seu tempo. Porque depois você vai precisar de areia para encobrir os seus erros e elas não serão suficientes. Espera o tempo de Deus, que no tempo de Deus você vai agir e Deus vai te usar com todos os milagres. Deus vai te usar para fazer milagre, mas é no tempo dele, é na hora dele. Não precipita com os seus atos, com as tuas mãos e com as suas palavras, para não registrar na tua história marcas indevidas, marcas de sofrimento desnecessário. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Eu quero profetizar na tua vida nesta tarde. O tempo de Deus na tua vida está próximo. O tempo de Deus na tua vida já está chegando. O tempo de Deus na tua vida já encontrou o seu bairro. O tempo de Deus na tua vida já encontrou o caminho, a estrada, a rua da sua casa. O tempo de Deus na sua vida já está batendo na sua porta,
Portanto, alegra o coração nesta tarde, anima a tua alma nesta tarde, porque o que Deus tem para fazer através das suas palavras, através dos seus atos, serão extraordinários. Recebe esta palavra nesta tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Obrigado pela tua presença nesta live. Obrigado pela tua presença. Na próxima, agora nós já terminamos, mas na próxima, você convida, faz uma sala de vídeo, convida, compartilha no seu Face também, para que mais pessoas possam ouvir a palavra. Mas logo mais, esse vídeo estará aí na página pr.João Guimarães. Você pode ali também copiar o link e mandar para um amigo seu, uma pessoa sua, que está precipitando, querendo fazer coisas indevidas, fora do tempo. No tempo certo tem casamento, no tempo certo tem mudança, no tempo certo tem abraço, no tempo certo tem levantamento de tenda e mudança. No tempo certo tem estendimento, crescimento de ambiente. Mas espera o tempo de Deus, que é o tempo de Deus, que Ele bradará na tua vida para a glória do nome do Senhor. Curva a tua cabeça, querido Deus, bondoso Pai, nós te damos graça. Queremos te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar a todos que me acompanham, Senhor, nessas lives, Senhor. Meu Deus eternos, que ouvem esse vídeo, aonde, Senhor, poder chegar, Senhor, seja a tua bênção na vida do teu povo. Ó, meu Deus, restaura, dê graça, dê sabedoria, dê entendimento. Coloca alegria no coração, meu Pai, que está em falta nesta tarde. Coloca alegria na alma, meu Pai celestial. A alma que está triste, a alma que está pensativa agora, a alma que está amargurada, a alma que está pensando o que vou fazer, se faço ou não faço. Coloca, Senhor, uma virtude, uma graça nesta alma, para que ela possa alegrar e aguardar, Senhor, o teu tempo. Pai celestial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, levanta o fraco, caído agora. Cura a enfermidade nesta tarde, Senhor. Na autoridade do teu nome, Jesus. Eu repreendo toda infecção. Eu repreendo toda enfermidade agora. Em nome de Jesus eu ministro a cura para a glória do nome do Senhor. Pai celestial, assente a minha oração no nome de Jesus Cristo.